E aqui conosco nos estúdios, o ex-deputado, ex-vereador, atual presidente do PSDB, Gileno Gomes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guto. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui no Radar de Notícia. Parabenizar o seu trabalho aqui. A gente sabe que você é um cara de luta e que faz um trabalho brilhante aí à frente do Radar. A Carla, parabéns, Carla, pelo trabalho. O André Siqueira, Virgílio, toda a equipe aí, toda a produção do Radar de Notícias, parabéns pelo trabalho aí e parabenizar todos os internautas aí, todos aqueles que nos assistem, não só da cidade de Guarulhos, mas todas as regiões. E é isso aí, Guto. Estamos aí para falar sobre a vereadora Sandra Aquela ali Gileno. você conhece bem, hein? Um grande abraço, não só ela, mas toda a equipe aí que trabalha junto aí para ninguém chegue em lugar nenhum sozinho, né, Guto? Exatamente. Manda um abraço também para a Sandra, que é uma vereadora atuante lá na Câmara Municipal. Obrigado por suas palavras. É fruto do trabalho de toda uma equipe, né? O Igor Putin também está aqui conosco ali só nas redes sociais fazendo tudo que tem aqui protagonizar. O Leonardo Notário também, que é filho do Pedro, e a gente vai dando a nossa contribuição aqui. Aliás, Gileno, essas referências eu faço a você também. Eu te conheço já há um tempo considerável, né? O senhor ainda era vereador lá na Câmara Municipal, ainda no mandato que a Luísa Cordeiro trabalhava junto lá na Câmara. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, para quem ainda não conhece. Ô Guto, na realidade você me conheceu lá na Câmara, né, através do mandato, né, da Luísa Cordeiro, na época, a Luísa, uma grande vereadora, e esses dias eu encontrei com ela, uma pessoa maravilhosa, tive a oportunidade de participar de algumas comissões, inclusive da Comissão do Meio Ambiente com ela lá na Câmara Municipal. Fui eleito a primeira vez em 2004, né, assumi no dia 1º de janeiro de 2005, primeiro mandato, primeira eleição, ganhei na primeira e a gente trabalhou o mandato. Depois, em 2008, fui reeleito o terceiro mais votado da cidade, com 5.879 votos. Saí candidato a deputado estadual em 2010, tive 18.777 votos, na época no PSL, partido pequeno, não tinha estrutura, não ganhei a eleição para deputado estadual a primeira, vim na reeleição novamente, na minha terceira eleição para vereador, foi um dos mais votados, 5.502 votos novamente na cidade de Guarulhos. E em 2014 fui eleito deputado estadual com 34.953 votos. E a gente continuou trabalhando, fizemos o que pôde aí no mandato de deputado estadual, mandamos vários recursos, não só para Guarulhos, mas para várias cidades. Foi quando a vereadora Sandra Gileno veio para vereadora, em 2016. Foi eleita com 3.453 votos. Depois foi reeleita em 2020 com 4.190 votos. Está aí trabalhando. E fui presidente também do PSL, fui vice-presidente estadual também do PSL, fui presidente do PROS, fui vice-presidente do Patriota e hoje estou aí como presidente do PSDB, Guarulhos. É uma trajetória de muitos anos aí na política. Chegou um desafio novo aqui para você, que é presidir o PSDB. Só registrar aqui, muita gente na audiência, a gente não consegue ler todos, mas muita gente mandando um abraço para você. O Valdir Martins, Alex Gomes, a Sandra, o Vinícius Barros, também acompanhando o Radar de Notícias, se manifestando aqui. Ele que é favorável ao Márcio Nakashima, o Valtão, o Edmilson Zóio também te mandando um abraço, a Cirlei, o William, Bandeira, todos vocês que estão acompanhando aí o Radar de Notícias, muito obrigado e deixa o seu like aí no YouTube, no Facebook, para que mais pessoas possam ver aqui, ter mais alcance aqui do Radar de Notícias, né? Agora, Gileno, como é que você está encarando esse desafio agora de presidir o PSDB? Quais são os seus planos lá? Então, estamos trabalhando, assumi praticamente uma semana, saiu a nominata na realidade na segunda-feira agora, na reta final você sabe que é difícil, mas o partido ele está federado com Cidadania. Sim. Hoje o Cidadania tem o André Alves como vereador, o PSDB tem a Sandra Gileno e eu como presidente do PSDB, o André como presidente do Cidadania e da federação provavelmente vai ficar o Rabi, né, que é o acordo da presidência da
da federação. E vamos trabalhar em conjunto aí para fortalecer o partido aí. A chapa do partido, eu acredito que tem condições de eleger 2 vereadores, né? Ou reeleger, mas o trabalho tem o André Alves, né? A vereadora Sandra Gileno, tem o Roberto da Farmácia, tem o Losada e tem vários outros candidatos que já foi testado, né? E alguns que nunca foram testados, né? Mas a gente está trabalhando aí para fazer pelo menos 2 vereadores. Vamos trabalhar, fortalecer, porque dentro da campanha você sabe que você tem que fazer um trabalho muito importante, não só com os vereadores, mas principalmente com os candidatos que estão saindo a primeira vez para fortalecer o partido, né? E com certeza a gente vai se unir, eu, o André, a vereadora e todos os pré-candidatos, junto com o Rabi, para a gente fazer um trabalho e que faça crescer essa federação. Tá certo. A Isabel, a Bel, te mandando um abraço ali também. A Bel falou que fica brava às vezes quando eu reclamo do Bolsonaro aqui. Bel, tô pegando mais leve, mas quando tem problema, quando a gente diverge, a gente coloca, mas sempre, obviamente, com respeito, independente das preferências políticas de cada um. O Marcos Fio deixou uma pergunta aí. O Gileno é um político conhecido também por atuar muito na questão do esporte de várzea da cidade de Guarulhos. E o Marcos Fio deixou um comentário aí em relação à Secretaria de Esporte. Olha lá, boa noite, Gileno. O seu nome é muito ligado ao esporte de Guarulhos, mas infelizmente sabemos que faltam bons campos, ginásios e praças de esporte. Na sua opinião, é falta de incentivo da prefeitura ou de um secretário mais atuante? A pergunta do Marcos Fio. Na realidade, Guto, tem que ter mais investimento no esporte, isso aí eu sempre defendi, mas o orçamento do esporte de alguns anos para cá é muito curto e muitas vezes, independente de ser um secretário da cidade de Guarulhos, ou mesmo que venha um secretário de fora, às vezes ele não tem o poder, não tem recurso na secretaria, no orçamento para fazer investimento. E fica difícil, porque o percentual de orçamento da Secretaria de Esporte é muito pequeno. E você serve, por isso que muitos, às vezes, da cidade, até cotado, não quer assumir. Porque vai lá trabalhar lá, não vai fazer muita coisa, acaba se queimando e fica difícil. Então a gente tem que lutar para que no próximo mandato tenha um percentual maior, que a secretaria possa ter um poder de investimento muito maior. Para quê? Reforma dos próprios esportivos, das quadras em várias regiões da nossa cidade, nos bairros, nas praças, quadras esportivas, os campos de futebol, os ginásios da nossa cidade, que a gente sabe como que tá, precisa ter investimento. Eu espero que o João do Pulo tenha uma melhoria naquele próprio, que é muito importante, é muito antigo e tem um valor muito grande para a população da nossa cidade, mas precisa de reforma, precisa de mais investimento lá. O Tomeuzão nem se fala. Quantos anos está para reformar o Tomeuzão e não reforma? Vamos esperar agora. O governo do estado também tem um compromisso de mandar recurso para reformar o Tomeuzão. E outros próprios. Agora está tendo um investimento aí em algumas áreas esportivas, na questão de campo. Mas não é só campo que os esportistas da nossa cidade precisam, tem que ter as quadras, os ginásios e muito mais investimento para que atenda melhor os esportistas da nossa cidade. Na área da ginástica também, handebol, como já foi referência ao esporte, a cidade de Guarulhos foi referência, era um celeiro no esporte que era no futebol, no handebol, no basquete, no tênis de mesa. Então, o que acontece hoje, a gente sente uma dificuldade, até para muitos esportistas da nossa cidade vão representar outra cidade, outras regiões e até em outros estados, onde poderia ficar na nossa própria cidade. É verdade, amanhã estará aqui conosco, inclusive, o Marivan Feitosa, ele que é do jiu-jitsu, um cara multicampeão, e várias medalhas e troféus aí, mundo afora, nos Estados Unidos, na França, América Latina, e também é um daqueles grandes atletas da cidade que, infelizmente, não tem a devida estrutura para poder representar. E o esporte, você é especialista nisso bem mais do que eu, tem que ser tratado como política pública, né? Estados Unidos, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, os Estados Unidos investe tanto no esporte, não é para ganhar medalha lá na Olimpíada apenas, é porque o esporte forma cidadãos melhores também para o país. Não resta dúvida. O pessoal pergunta ali também, da sua, vamos voltar a essa pauta, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, o André Siqueira vai assumir aqui para tratar de outros temas com o Gileno. André Siqueira, um excelente jornalista que está nos auxiliando também aqui no time do Radar Notícias. Mas teve uma pergunta da audiência em relação à sua identificação com o PSDB
e qual que é ela, e também se a sua relação com a Fran, que é a ex-presidente, ficou abalada por conta disso. Não, na realidade não. A Fran, ela ficou um tempo, agora um tempo curto, que estava inativo o PSDB, não foi assim, na realidade eu tenho uma amizade e um respeito pela Fran de muito tempo. Já trabalhamos juntos, já tivemos em campanha junto, na época em 2016, nós trabalhamos junto, aí junto com Eli Correia, primeiro e segundo turno nós estávamos juntos, na época eu era deputado estadual, era presidente do PSL Guarulhos, e também nós trabalhamos, elegemos 2 vereadores no partido, e assim, no primeiro turno tivemos junto e continuamos até o segundo, porque quando chegou no segundo turno, saiu uma pesquisa, o primeiro turno no domingo, na terça-feira saiu uma pesquisa, o Guti na época com 84% na pesquisa. E foi realmente, ele teve 83% e quase 84%. E mesmo assim o pessoal veio me chamar, eu falei, não, eu vou até o fim com a Fran, mesmo no segundo turno, e depois a gente conversa. Mas a gente sempre procurou ter um respeito, a questão do PSDB não foi assim, eu não fui pegar com a Fran, na realidade veio a nível governo do estado e o deputado Xerife, que eu acabei pegando a presidência do PSL Guarulhos, mas não tem abalo nenhum, não tem divergência nenhuma com a Fran. PSDB, né? Isso, tenho o maior respeito por ela. Tá. Bom, pessoal, vocês querem saber quem que o PSDB vai apoiar para a Prefeitura de Guarulhos? Vocês querem saber mais perguntas que o deputado Gileno vai responder aqui? Depois do intervalo com o André Siqueira. Fica aí. Radar de Notícias de volta. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o ex-deputado Gileno Gomes, a quem eu chamarei durante toda a entrevista de deputado, porque, como diz o ditado, uma vez deputado, sempre deputado. Deputado, obrigado pela sua entrevista. Seja bem-vindo ao Radar de Notícias. Eu que agradeço, André Siqueira, parabéns aí pelo seu trabalho, toda a equipe aí do Radar de Notícia aí, Guto Tavares, a Carla, enfim, todos. Dar um abraço também pro filho do saudoso Pedro Notaro, o Léo. Certamente está nos acompanhando neste momento. E também Chefe o saudoso rigoroso. Pedro, né? Exatamente. Bom, vamos lá, Gileno. Vamos começar falando sobre o PSDB, né? Pegando um pouco carona no que você e o Guto já trataram no bloco anterior. O PSDB deve caminhar apoiando a candidatura do deputado estadual Jorge Wilson, conhecido também como Xerife. E na última semana nós vimos uma pesquisa do Paraná Pesquisas mostrando ali o que a gente sempre fala, a fotografia do momento. Eloy na liderança, Jorge Wilson em segundo e depois ali algumas variações no chamado segundo pelotão. Alencar, Nakashima, Lucas Sanches se alternando ali na liderança desse segundo pelotão. Pergunto a você, como é que você está vendo essas últimas pesquisas entre os pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos? Na realidade, a gente vê que o Eloy, ele se manteve. Só que ele mudou por solidariedade faz pouco tempo. Vamos ver na próxima pesquisa como vai ficar a questão do Eloy. Se ele consegue se manter, se o Alencar cresce, porque o Alencar cresceu um pouco nessa última pesquisa, chegou aos 10%, o Lucas Sanches também a 10%, o Xerife 18% em segundo lugar. E a gente vai analisando no decorrer aí que a gente está vendo que percebe que começa a ter algumas mudanças aí no cenário político da cidade de Guarulhos para os prefeituráveis, né? Vou pegar carona nisso que você acabou de dizer sobre o Eloy, porque é uma candidatura que, digamos assim, divide opiniões. Alguns entrevistados vêm aqui e acham que o Eloy tem margem para crescer, outros dizem que ele pode cair justamente no momento em que a população perceber que ele não é mais o candidato do PT, a partido ao qual ele sempre esteve vinculado. Como é que você enxerga essa candidatura do Eloy? Você é daqueles que acha que o Eloy tem margem para crescer ou justamente por ter deixado um partido com o qual ele sempre teve uma ligação histórica, ele pode derreter nas próximas semanas, nos próximos meses, até quando chegar a eleição de fato? A política é muito dinâmica, ele está segurando num percentual mais ou menos ali de 28%, 29%, mas assim, a gente percebe que o cenário, vamos supor, tem algumas candidaturas que pode não continuar e na realidade pode fazer algumas composições no decorrer de alguns compor, vice e tudo, mas eu vejo que assim, o Alencar começou a subir. O Lucas está lá no 10%, subiu também, tinha 8, 9, hoje está com 10,
Tem também o Nakashima, que eu acho que o Nakashima estava num percentual e eu percebi que na última pesquisa ele caiu um pouco. O xerife se manteve lá na questão lá dos 18%, que pode crescer também, e na realidade é o escolhido pelo prefeito atual, o prefeito Guti, o sucessor, e tem outras candidaturas. Eu acredito que assim, tem que tomar cuidado no que a gente percebe alguma situação, um exemplo, tem que entender se a população sabe o partido e o número do partido que o Eloy filiou. Ele saiu até a população, o pessoal do PT, entender que realmente ele saiu, mudou de legenda, ou lá na frente a gente vai ver voltar no Eloy 13. Tem que tomar cuidado disso aí. Então o que acontece? A gente tem que saber. Agora, na próxima pesquisa, você vê o Alencar começar a subir mais, fica um cenário perigoso para a esquerda. Certo. Você entendeu? Principalmente para o Eloy. O Eloy é uma pessoa que, assim, a população conhece ele é uma pessoa muito simples, a população gosta dele, mas tem que ver a questão da número de legenda. Então fica a dica aí para o pessoal da campanha do Eloy, o político experiente, falando aí da importância de fixar na cabeça do eleitor que agora o Eloy não é mais o 13, né? Não resta dúvida. O senhor falou sobre essa pulverização de candidaturas, falamos bastante agora do lado do campo da esquerda, vamos falar um pouco do centro-direita, da direita. Ao mesmo tempo que nós temos Alencar e o Eloy dividindo votos, brigando por alguns votos no campo da esquerda, do lado da direita, além da candidatura do Jorge Wilson, nós temos o Lucas Sanches, temos, pelo menos até o momento, a pré-candidatura do surfista e do professor Jesus. Essa pulverização de candidaturas no campo da direita, da centro-direita, o senhor acha que isso pode prejudicar de alguma forma a pré-candidatura do Jorge Wilson? Pode, mas eu acho que no decorrer, eu acho que vai ter mais algumas composições aí que venham a fortalecer a direita. Porque a esquerda também, na realidade, lançou o Alencar pelo PT, o Eloy acabou mudando, foi por Solidariedade, e tem também o PDT, que é o Márcio Nakashima, que pelo caminhar aí que a gente vê, futuramente, se não chegar num segundo turno, a tendência é para o lado da esquerda. Ótimo. O senhor é um político experiente e a gente sabe que em determinadas eleições, alguns temas dominam a eleição. Vou dar alguns exemplos. Em 2020, estávamos no decorrer de uma pandemia que vitimou muitos brasileiros e o tema saúde pública dominou os debates. Na última eleição, agora já no âmbito geral, presidente, deputado, governadores, etc., nós tivemos ali um debate sobre risco à democracia do nosso país. Na eleição de 2024, o senhor acha que tem algum tema que deve predominar os debates? Se sim, qual? Na realidade, eu vou ser sério, saúde. Saúde pelo momento que nós estamos vivendo. Estivemos na questão do Covid, a pandemia no passado, e hoje a gente passa um momento difícil na questão da saúde devido à questão da dengue, que pegou de uma tal forma, não só Guarulhos, mas o Brasil, e Guarulhos não fica para trás, e a questão, você vê as unidades de saúde numa quantidade de atendimento muito grande. A gente vê aqui a situação das UPA, dos pronto atendimento, dos hospitais superlotado, inclusive não só os públicos, mas também os particulares, tendo em vista que o tempo de atendimento que a população está esperando, tanto no particular quanto no público, é muito grande, mas aumentou muito a demanda. A gente tem aqui, vamos por a região, que a gente tem uma atuação muito grande, é a região que tem a UPA Paulista. A UPA Paulista foi uma unidade que ela foi construída para atender na faixa na época de 250 a 300 pacientes por plantão. Tem dia que está atendendo 900 pessoas ou até mais. Então o que acontece? A quantidade de funcionário é a mesma. A quantidade de médico é a mesma, mas aumentou muito e esse funcionário acaba trabalhando numa carga muito grande. Isso é difícil também para o funcionário. A população sofre na espera, mas às vezes o funcionário não tem culpa. Então tudo isso a gente tem que olhar de que forma?
da melhor forma, tem que estar conversando com o executivo para tentar melhorar essa situação. O prefeito se colocou à disposição para tentar melhorar, tentar contratar mais médicos, abrir as UBS para atender também uma parte dessa demanda durante os finais de semana, para melhorar e desafogar um pouco também as unidades, as UPA, os PA 24 horas, os hospitais. Então, tudo isso não é fácil para você resolver. Porque o que acontece, às vezes o pessoal critica, a unidade está muito lotada, tá, mas às vezes a capacidade que ela tem muito município para ser atendido, mas às vezes a capacidade dela interna, às vezes você não tem muito espaço para aumentar muito a quantidade de funcionários, tem tudo isso, e os funcionários acabam trabalhando numa carga muito tensa. E isso fica difícil para o funcionário e é difícil para a população também. E é difícil para o governo resolver de uma forma, de uma hora para outra. Porque na época da pandemia do Covid, o que acontece? Foi liberado para você fazer contratações sem licitações. Hospital de campanha. E é diferente, que você consegue atender, montar uma estrutura para atender mais a população. Agora, na questão da dengue é uma situação mais complicada, né? Porque, assim, às vezes você não pode fazer um investimento igual na pandemia. Mas o senhor não acha que falta um pensamento a longo prazo? Porque a dengue não é exatamente uma novidade. Todo começo de ano aumenta a quantidade de chuvas, água parada. Não estamos falando de algo extraordinário como foi a Covid. A última pandemia havia sido há cerca de 100 anos. Não é falta de política pública, pensamento a longo prazo? Isso não resta dúvida, porque a dengue não é a primeira vez que está acontecendo essa epidemia de dengue. Já aconteceu. Muitas vezes, nem todo mundo esperava que ia aumentar tanto de uma forma que aumentou esse ano. Mas tudo isso poderia ter uma visão para o futuro. Um planejamento na questão da saúde e já tendo uma visão que poderia e tinha... assim, o aumento da demanda, né? Sim. Porque, vamos supor, quando você tem uma questão que você tem vacina, um exemplo, para atender a demanda já dentro de um planejamento que já tinha visão que poderia crescer a quantidade de dengue, não só na cidade de Guarulhos, mas no país, poderia já ter um investimento numa vacina e hoje teria a possibilidade de ter uma quantidade maior para mandar para os municípios, não só de Guarulhos, mas também do Brasil, para atender a demanda e conseguir conter isso aí de uma forma mais rápida, né? Uma última pergunta sobre esse assunto. Ontem nós recebemos aqui o vereador Laércio Santos, que disse também que a saúde foi um dos principais problemas da gestão do Guti. Outros vereadores ou políticos, líderes políticos, vêm aqui e fazem uma avaliação positiva da gestão do prefeito a esse respeito. O senhor acha que dessa é uma gestão satisfatória no aspecto da gestão da saúde pública do município? Então, falar de saúde é sempre um exemplo. Se você analisar a questão de você criticar ou muitas vezes trabalhar em cima disso na oposição, é fácil, mas resolver que é o mais difícil, porque a saúde ela é cara. Os investimentos tem que analisar qual é o melhor caminho para você não gastar mais que às vezes você também dentro do orçamento total. Às vezes você acaba tendo que tirar de outras pastas para fazer um investimento maior e teve algumas situações. Teve problema no mandato do Guti? Teve. Na saúde? Teve. Isso não resta dúvida. Como teve em outros governos também anteriores, teve problema. E vários outros problemas que teve, que todo mundo que está na política, que viveu outros mandatos anteriores do Executivo na cidade de Guarulhos, sabe que teve problemas sérios no passado aqui na cidade de Guarulhos. Teve investimento? Teve. Terceirizou dentro do mandato do Guti algumas coisas? Terceirizou, tentou melhorar. Um exemplo, pegou algumas unidades de saúde também aí, que começou a construir no mandato anterior, não tinha terminado, não só na questão da saúde, mas outros próprios que estavam em andamento que não conseguiu, e na saúde, o UPA Paulista, que estava lá, tudo bem, começou no outro mandato. UPA Combica, mas ficou parada. Entregou no mandato do Guti também para atender melhor a população. E muitas vezes, o que acontece? Por isso que a cidade, uma cidade do porte de Guarulhos,
a segunda do estado, uma cidade importante para o estado, para o Brasil, e o mundo passa por Guarulhos, tendo em vista que a gente tem um aeroporto internacional, a gente tem várias rodovias que ligam outros estados, como a Dutra, a Fernão Dias, a Ayrton Senna, a Estrada de Nazaré, Hélio Smith. Então, o que acontece? São tudo rodovia que ela traz também problema para a saúde, com os acidentes que tem, e tudo isso são coisas que tem que ter investimento, mas assim, todo governo, ele gostaria de ter uma saúde que fosse uma saúde justa para a população, pública. Mas, infelizmente, é uma saúde que é cara. Um exemplo, Guarulhos é uma grande cidade colada com São Paulo, tem várias cidades do Alto Tietê, da região Bragantina, que utiliza hospital aqui na cidade também. Então, tudo isso influencia. Agora, o que é importante? Muitas vezes a cidade de Guarulhos tem um porte, uma quantidade de eleitor que poderia eleger também mais representante a nível estadual, deputados federais, para trazer também, lutar e defender a cidade, para poder buscar mais recursos a nível federal e a nível estadual para a cidade de Guarulhos, que é uma cidade muito importante. E tem muito problema. E a gente sabe, não só na área da saúde, mas em outras áreas também. Mas o que acontece? Se tivesse muito mais representante a nível federal, que hoje o porte da nossa cidade, nós temos 928.404 eleitores que na última eleição, a nível estadual e federal, teve nas eleições, que poderia eleger muito mais representante aqui na nossa cidade, mas o pessoal votou muito para os candidatos de fora, que muitas vezes ele vem buscar o voto aqui na nossa cidade, o eleitor às vezes acha que ele fala na televisão bonitinho, vota nele, e depois ele esquece da gente, ele vai representar as regiões dele e esquece da cidade de Guarulhos, é o que acontece aqui. Perfeito. Então a gente sempre trabalha isso aí, mas mesmo assim é difícil. Perfeito. Voltando um pouco para a política, inclusive antes, 19h10, se você estiver gostando dessa entrevista, o Gileno respondendo sobre os mais variados assuntos aqui, muito conteúdo para você, deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo, essa entrevista, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, temos trazido muito conteúdo para vocês, inclusive com cortes depois dessa entrevista, o trabalho aqui no Radar de Notícias não para. Gileno, vamos falar sobre uma votação polêmica que ocorreu na Câmara de Vereadores há pouco tempo. O senhor foi vereador, foi deputado estadual. Queria pedir do senhor a seguinte avaliação. Houve a aprovação de 2% de reajuste aos servidores na última semana. Estamos num ano eleitoral e muitas pessoas acreditam que isso possa ter reflexo no sucesso de determinados candidatos nas urnas. Qual o impacto, qual o peso da aprovação de um projeto dessa magnitude num ano eleitoral? Na realidade, isso vai representar que a população, os funcionários públicos, ele gostaria de ter um aumento muito maior, mas muitas vezes dentro do orçamento tem dificuldade também. Porque às vezes você vai dar um orçamento, vamos supor, o funcionário gostaria de ter, 5%, 6% ou até 10%, mas às vezes dentro do orçamento do município, porque queira ou não queira, muitas receitas caíram também. A arrecadação no município de Guarulhos, muitos repasses também a nível federal, principalmente na educação, diminuiu em relação ao ano passado. Então o que acontece? Tem a dificuldade. Você falar que vai dar um aumento e colocar um aumento, tem que tomar cuidado para depois não refletir isso e ter algum problema, depois você não conseguir, às vezes até ter problema de pagar o funcionário, pagar o salário do funcionário. Então, muitas vezes tem que ter uma responsabilidade, tem que saber o que está fazendo, muitas vezes você vai agradar, mas muitas vezes você vai ter problema dentro da administração e no orçamento da administração para poder cumprir isso aí. Então, tem que tomar muito cuidado, tendo em vista também que outros prefeitos também deram 1%, 2%, porque às vezes o momento também cabia isso aí. Agora, o que acontece? Se você olhar no geral, todos os aumentos que o prefeito Guti deu nos seus 2 mandatos, no total, reflete muito mais do que os outros mandatos, proporcionalmente. E você pega o próprio ticket, refeição, daqui da cidade de Guarulhos, quando ele pegou era R$400. Hoje é 1.160, se não me falha a memória. Então é um avanço, até para o funcionário se alimentar muito melhor. Hoje
o Vale-Refeição, aqui na cidade de Guarulhos, é praticamente quase igual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, foi um avanço muito grande, além dos aumentos, bônus. Então, o que acontece? Tem várias situações. Se você analisar no percurso dos 2 mandatos dele, a população, os funcionários, vai ver que o aumento, proporcionalmente, foi muito maior do que em outros mandatos. Mas a gente tem que saber que cada momento é uma situação dentro do orçamento de cada município. E Guarulhos não é diferente. Entrando na reta final da nossa entrevista, tenho mais 2 perguntas para o senhor. O senhor foi vereador por mais de um mandato, deputado estadual, e o nome do senhor circulava ali como pré-candidato a prefeito. O senhor explicou nos bastidores aqui pra gente que por conta de uma composição acabou assumindo a presidência do PSDB e não deve ser candidato. Mas em outras eleições, o senhor tem pretensões políticas ainda? Pretende voltar? Se sim, em qual cargo? Na realidade, a gente que está na política, a gente sempre vai estar trabalhando aí, vai estar envolvido diretamente na política. Na realidade, eu estava como pré-candidato a prefeito, eu tinha aval do partido que eu estava, que era o Patriota com o PTB, fizeram a fusão, ficou o PRD. Tinha aval do presidente nacional, o Vasco, a sair pré-candidato aqui, a prefeito pelo partido, e na realidade a gente acabou conversando e eu pedi a presidência do partido na época para o presidente nacional e também conversei com o Ábido, que hoje é o presidente do PRD Guarulhos, conversei com ele para ver se ele abria mão da presidência para mim ficar presidente e até passar as eleições e depois ele voltaria, só para fortalecer o trabalho da candidatura na cidade. Aí acabou não dando certo tudo, mas numa boa também, tranquilo, e eu acabei migrando para o PSDB. E no PSDB, o acordo do PSDB era eu assumir a presidência, que ele é federado com cidadania, e na realidade esse compromisso é para apoiar o prefeiturável Jorge Wilson. Então a gente vai trabalhar dentro dessa linha, vamos fortalecer o partido na cidade e a federação, somar junto com o presidente do Cidadania, eu como presidente do PSDB e o presidente que provavelmente seja o Rabi, como presidente da federação, para a gente trabalhar junto e fortalecer a federação aqui na cidade de Guarulhos no apoio ao prefeiturável xerife. Maravilha. O senhor, como o senhor disse no primeiro bloco, o senhor assumiu a presidência do PSDB há pouco tempo, ainda está se ambientando, conhecendo a casa, teve a dura missão de estruturar o partido numa semana muito corrida, mas por mais que o senhor seja recente no cargo de presidente do PSDB, não poderia encerrar essa entrevista sem perguntar o seguinte para o senhor. O PSDB, todos nós sabemos, é um partido histórico com quadros de relevância nacional. É partido de Mário Covas, Franco Montoro, Geraldo Alckmin, entre Fernando Henrique Cardoso, já ia me esquecendo do presidente da República. Mas nos últimos anos o PSDB vem enfrentando uma derrocada. Alguns números, por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos, segundo maior cidade do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, temos um vereador no PSDB. Isso. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, recentemente, na capital do estado, recentemente 8 vereadores do PSDB deixaram o partido por não concordar com as diretrizes internas do partido. Quando a gente vai olhar para Brasília, o PSDB perdeu o senador Isalci Lucas, que era o líder do partido, e o PSDB, como efeito colateral dessa mudança, perdeu inclusive a condição de ter um gabinete de liderança no Senado Federal. E na Câmara dos Deputados, o PSDB perdeu desde 1998, quando o FHC era presidente, no intervalo de 6 eleições, o PSDB perdeu mais de 80 cadeiras. Os números são irrefutáveis, o partido enfrenta uma derrocada. Pergunto ao senhor, por que o senhor acha que isso aconteceu? Por que o PSDB mingou nas urnas nas últimas eleições? E o que fazer para evitar que um partido histórico define de uma vez por todas? Na realidade, acabou tendo alguns desentendimentos desde a nacional. Eu acho que isso começou a abalar, na realidade, mais forte quando o Dória veio para o partido. Com a eleição dele de prefeito, governador e depois presidente, ele subiu e depois desabou politicamente. E isso teve alguma interferência a nível estadual e a nível nacional no PSDB. Não só isso, como algumas outras coisas. E aí acabou tendo esse desentendimento.
dentro de alguma situação e o pessoal está trabalhando. Mudou a direção nacional, a direção estadual, teve algumas eleições que hoje um ganhou a eleição, amanhã caiu, e agora está trabalhando para os dirigentes a nível nacional, estadual e os municípios para fortalecer, para voltar e retomar o crescimento do PSDB. O senhor diria que aquele episódio de 2014, quando o então candidato a presidente do PSDB, Aécio Neves, contestou o resultado das urnas, ou seja, um partido que vive da urna eletrônica, contesta o sistema pelo qual os seus candidatos são eleitos, o senhor não acha também que ali foi um estopim para essa derrocada? Ou, por exemplo, tem muita gente que diz que é porque o PSDB perdeu a condição de oposição ao PT, que sempre foi, para o bolsonarismo. Como é que o senhor avalia isso? Na realidade, foi um grupo, quando o Bolsonaro, sempre deputado, a família vereador, deputado, senador, eles acabaram crescendo politicamente, pegaram um partido, veio para presidente, acabou ganhando a presidência do nosso país e acabou criando uma gama da população muito forte que acredita, que defende o Bolsonaro. Porque, na realidade, o Bolsonaro, eu fui do PSL e o Bolsonaro entrou no PSL. Fortaleceu, cresceu o PSL de uma tal forma, e ele saiu do PSL, foi para o PL e cresceu o PL também, que o PL fez 99 deputados federais, a maior bancada da Câmara Federal, praticamente 20% da bancada da Câmara Federal do Brasil. Então, o que acontece? Foi um avanço muito grande. E você ganha aqui, se você cresce, alguém perde. E aconteceu com o PSDB, que acabou perdendo várias lideranças para outra sigla, que acabou fortalecendo as outras siglas, não por culpa dele, mas muitos migraram para outra sigla e acabou perdendo muitas lideranças o PSDB. Mas eu acredito que está retomando isso aí, a gente vai trabalhar para fortalecer e para crescer o partido. A gente sempre procurou estar à frente de um partido e procurar trabalhar e buscar pessoas para ajudar no fortalecimento e o partido poder crescer novamente, não só no município, no estado e no nosso país. Como o senhor citou o Bolsonaro, agora sim prometo que é a última pergunta que eu faço para o senhor. É importante a gente tocar no assunto Bolsonaro porque é inegável que ele tem um eleitorado muito fiel. Aqui em Guarulhos isso é verdade, tanto que no segundo turno, por exemplo, ele teve mais votos do que o Lula, que foi eleito presidente da República. O Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoia a candidatura, pelo menos até o presente momento, do deputado estadual Jorge Wilson, que é o mesmo candidato que é apoiado pelo partido que o senhor preside aqui na cidade. Mas nós sabemos também que o ex-presidente Jair Bolsonaro está cercado de alguns inquéritos, investigação, inclusive sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O senhor acredita que esse tipo de investigação pode respingar na candidatura do Jorge Wilson e atrapalhar os planos dele e do partido que o senhor preside na eleição guarulhense? Pode, tudo pode. Depende do que vai acontecer daqui para frente em relação a essas investigações. Será que dá tempo de acontecer tudo isso até o período da eleição? Um exemplo, hoje, queira ou não queira, com tudo que pode acontecer, mesmo o Bolsonaro, com o potencial que ele tem de pessoas que acreditam nele hoje, no país, se ele for para qualquer um candidato, que seja um exemplo, hoje está na indecisão. O Bolsonaro ainda não decidiu na cidade de Guarulhos quem ele vai apoiar. Ele falou lá em Santos que apoiaria o mesmo candidato que o Tarcísio, o governo do estado, fosse apoiar tanto em Guarulhos quanto em Santos. Só que ele não, até hoje ele não falou. O governo do estado, o Tarcísio, já decretou o apoio para o xerife. Ele já falou que vai apoiar o líder do governo dele, o xerife, em Guarulhos. O senhor acha que o Bolsonaro está quieto por enquanto para não criar uma crise no PL por conta do Lucas Sanches? É por aí? Pode até ser. De repente ele pode chegar e falar, não, eu vou apoiar o Lucas, que é do meu partido. E às vezes não, vou continuar com o que eu falei lá em Santos. O candidato que o Tarcísio, o governador, foi apoiar, eu vou apoiar, que aí é o xerife. Porque eu acho que se ele tomar essa decisão, eu acredito também que enfraquece o Lucas. Ótimo. Bom,
Gileno, queria agradecer a sua entrevista aqui, respondeu sobre os mais variados assuntos, alguns aqui no improviso, a gente vai pegando, uma entrevista com muito conteúdo. Eu agradeço o senhor, ex-deputado estadual, presidente do PSDB aqui, obrigado pelo seu tempo, as portas do Radar de Notícias estão sempre abertas para o senhor. André Siqueira, eu agradeço também pela oportunidade, não só você, também o Guto, toda a equipe, Carla e todos os internautas, toda a população que nos assistiram aí, mandar um grande abraço. Fábio, da Secretaria de Assistência Social, tive a oportunidade de estar conversando com ele hoje, é um grande amigo. E todos aqueles, mandar um assessoria, vereadora Sandra Gileno, o André, o meu amigo Rabi, um grande abraço. E todos aqueles que sempre acreditaram no nosso trabalho, a população da nossa cidade, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Nos vemos amanhã a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos e até a próxima.